no capítulo 5 e versículo de número 5, para a nossa meditação. Louvado seja o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Lucas 5:5. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez o pastor Jerônimo, grande amigo, um amigo particular, por nos ter concedido o púlpito para pregarmos a palavra de Deus. Engrandecido é o nome daquele que vive e reina. Aleluia. Irmãos, vamos falar em poucas palavras, porque Deus tem algo para fazer aqui nessa noite muito especial. Tão especial que eu disse ontem que Deus surpreende. Se você não conhece ou não sabe, Deus é um Deus que surpreende a gente. Surpreende muito. E nessa noite Ele vai surpreender as nossas vidas aqui. Já tem surpreendido. E vai continuar surpreendendo. Lucas capítulo 5, versículo de número 5 diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Vamos repetir devagarzinho. Eu vou ler novamente os irmãos em silêncio, prestando atenção do que está sendo lido. Amém? Para nós gravarmos bem a mensagem do Senhor. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Vamos orar. Querido Deus e eterno e soberano Pai. Pai querido, nós queremos externar a nossa gratidão a Ti nessa noite. Elevar a nossa voz, Senhor, em gratidão a Ti, pelas Tuas benevolências, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai querido, eu lhe pedi que nesta noite Tu venhas sondar os nossos corações. E como flecha, Senhor, atingir o alvo que Tu queres nesta noite. Pai querido, tenho a convicção de que o Senhor mudará essa mensagem nesta noite. Porque o Senhor tem algo especial a trazer a esta igreja. A começar por mim, Senhor. E como de costume, Senhor, a todas as vezes que prego, eu lhe peço isso. E não posso me esquecer deste pedido. Eu lhe peço que a pessoa do irmão Robson diminua por completo nesta noite. Para que somente o Senhor apareça nesse lugar. Porque, Pai amado, não existe ninguém aqui dentro que merece a honra e glória a não ser o Senhor. Somente o Senhor é digno de louvor, é digno de adoração, é digno de ser exaltado nesse lugar. Por isso eu lhe peço, amigo Espírito Santo, companheiro inseparável, que comece a pairar sobre as nossas vidas de uma forma extraordinária. E venha surpreender as nossas vidas, Senhor, como tem feito por todos os lugares que temos pregado. Pai querido, que o Senhor continue operando maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 5 e versículo de número 5 nos traz uma história muito interessante. Eu gostaria de chamar a atenção da igreja para algo importante nesse momento. Por quê? É um culto de missão. E todo culto de missão se fala de missionários enviados para o campo de missões. Inclusive lá na regional do Betânia, os irmãos saíram 2 ônibus para Milho Verde na sexta-feira à noite e vão voltar só à noite deste domingo. Fizeram o trabalho todo lá, evangelismo, trabalho de missões. Trabalho com missões na nossa congregação, sou líder do trabalho de missões, líder do evangelismo, e a gente sabe como é estar na frente de um trabalho como esse. A gente só em dirigir o culto já sente o peso da responsabilidade. Eu tenho certeza que o irmão tem sentido isso no decorrer do momento em que dirige o culto. O peso em se conscientizar a igreja, de se ofertar, de se orar, de se interceder por missionário. Nós temos missionários enviados pelo nosso ministério, são missionários de outros ministérios sendo enviados também pelas igrejas deles. Missionários em todo o mundo, em todo o globo terrestre, temos alguém anunciando o evangelho. Mas talvez você pense, quando falamos de missões, nós pensamos na África, nós já pensamos na Angola, pensamos em outros continentes. Mas eu quero lhe dizer para você que na cidade aqui, perto de Milho Verde, onde a igreja nesse final de semana foi, há uma cidade ali que não aceita se pregar o evangelho. Se porventura algum crente mudar para lá
e alugar uma casa para morar. Se eles descobrirem que você é crente, te expulsa de dentro da cidade. A cidade, para você ter uma noção, não tem nem policial lá dentro. A cidade é pequena e quem manda são os moradores. Não gostam de crente nem pintado de amarelo. Irmão, não precisa você sair muito longe para fazer missões. Basta você olhar para o seu lado direito e lado esquerdo, que você vai ver um vizinho precisando de uma palavra, amigo. Precisando de uma palavra de conforto. Eu tinha uma mensagem diferenciada a respeito de missões aqui, mas Deus me levara nesse versículo, desse capítulo, desse livro em que lemos, a saber, livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5, para conscientizar a igreja de Deus sobre a responsabilidade que eu e você temos com a obra de missões nessa terra. Não é ser crente, não é simplesmente carregar uma Bíblia debaixo do braço, pastor Jerônimo. Não é ser crente, não é simplesmente frequentar todos os dias o culto na igreja. Ser crente não é bater no peito e dizer eu sou, eu posso. Ei, não é, vai muito além disso, meu amado. Ser crente é você ter fruto do Espírito para mostrar para o povo lá fora que você é um servo de Deus. Ei, irmão, mas por que eu tenho que mostrar para alguém lá fora? Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Tem alguém de olho em você. Mas muitas das vezes nossas atitudes e nossas ações não coincidem com aquilo que nós pregamos. Ou resumindo em miúdos, nós não vivenciamos aquilo que pregamos. Muitos de nós pregamos, achamos bonito pregar, achamos bonito sair para o evangelismo, mas no dia a dia da nossa vida, não demonstramos que somos servos de Deus. E botamos em dúvida a fé em que nós defendemos. Será que nessa noite, se eu perguntasse a você, que você tivesse coragem de morrer em prol do nome do Senhor, você morreria por ele? Talvez eu perguntasse, toda a igreja levantaria a mão, dizia que sim. Mas na prática, será que realmente você morreria por ele? Será que na prática você realmente obedeceria a voz do Senhor e fazia missões? Eu provo para você que muitas das vezes nós não fazemos isso. Falamos que fazemos. Se eu chamar aqui na frente para orar para quem quer ter uma vida transformada no trabalho de missão, vai vir um monte de gente na frente. Mas a partir de amanhã, ninguém age de forma que prometeu hoje. Sabe por quê? Porque se chegar um testemunho de Jeová na porta da tua casa, a primeira coisa que você faz é mandar o seu filho ir atender e dizer que não tem ninguém. A primeira atitude que nós temos é trancar dentro do banheiro e esperar ele ir embora, cansar de chamar, mas não tem coragem de ir lá falar do amor de Cristo para ele. Sabe por quê? Porque não frequenta escola dominical, não frequenta estudo bíblico, não lê Bíblia, não come Bíblia, quer saber só de poder de Deus e unção. Ei, irmão, eu sou pentecostal, mas tem que ter Bíblia para poder combater o inferno. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus foi levado ao monte para ser tentado, Satanás veio com ele com a palavra, meu querido. Satanás não veio com ele e Jesus saiu sapateando lá para poder mostrar que ele era mais poder. Não, Jesus provou para ele e derrotou ele com a palavra. Come Bíblia, irmão. Seja preparado. Bom, Robson, hoje você começou com espinho. Ontem foi cantado, né? Pregadores de rosa, prega os espinhos também. Eu disse, irmão, eu tento pregar rosa, mas não tem jeito. Jesus me chamou para pregar espinho. Sente dor hoje, irmão. Geme. Mas geme na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o cajado nos consola. Aleluia. E tem uma outra coisa. A Bíblia diz que ele só corrige a quem ele ama. Quem ele traz por filho. Bastardo ele não corrige. Deus tem corrigido você, irmão? Revê os seus conceitos nessa noite. Será que ele tem se corrigido você? Porque Deus corrige os filhos. O bastardo ele não corrige. Pense nisso. No livro de Lucas, Doutor Lucas nos conta uma história no capítulo 5, muito conhecida, creio eu, dentre os corações dos irmãos. A Bíblia relata que Jesus estava pregando junto ao lago de Genezaré. E a multidão apertava Jesus, se aproximava de Jesus, e Jesus, aquela multidão, por onde Jesus passava, sempre seguia uma multidão com ele. Sempre tinha alguém atrás de Jesus. E de repente nós observamos Jesus no meio daquela multidão. E quando de repente Jesus avista 2 barcos atracados na lagoa, parados, e alguns pescadores lavando a rede. Estavam ali lavando para irem descansar, e depois de descansarem, voltarem a tentar pescar mais peixe. A história nos conta que, já para descansar, eu vejo Jesus no meio da multidão ensinando, e deparando com aquela situação, já
molhando os pés, porque o povo vinha para querer ver o que Jesus tinha para falar. E de repente Jesus avista o barco. E ele chega perto de Simão Pedro e diz para ele: olha, eu vou utilizar o teu barco. Entra para dentro do barco de Pedro e diz assim: Pedro, afasta um pouquinho da margem do lago e vamos um pouquinho ali, um pouquinho mais adiante. Afaste-se um pouquinho, porque para que a multidão fique aglomerada nas margens do lago. E eles foram, Jesus se assentou, ensinou, pregou, anunciou. E depois dele ter feito tudo isso, ele olha para Pedro, que estava dentro do barco com ele, e disse assim: Pedro, vamos para o meio do lago. Conduza-nos ao meio do lago. E de repente Pedro, obedecendo a voz do mestre, conduz ele até o meio do lago. E de repente ele não espera. Por isso que eu digo, Jesus surpreende a gente. Pedro não esperava, mas Pedro recebe agora uma ordem do mestre. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, pega a rede e lança a rede. Lance ela. Jogue a rede para que você veja o milagre. Irmãos, uma coisa interessante é que de repente quando ele manda lançar as redes, no versículo 5, Simão responde para ele assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele começa a dizer para Jesus: olha, mestre, eu trabalhei, mas os outros, a noite todinha, e não consegui pegar nenhum. Eu jogava a rede do lado direito, puxava achando que tinha peixe, mas ela vinha vazia nas minhas mãos e eu caía para dentro do barco. Então eu pensava: vou jogar para o lado esquerdo. E quando ele joga para o lado esquerdo, daí alguns minutos ele puxa novamente a rede. Novamente a rede está vazia. Parece que vejo Tiago, João, que também estavam pescando, olha e diz assim: olha, Pedro, vamos para a ponta do barco e vamos jogar lá na frente e vamos ficar quietinho, porque qualquer nível de barulho espanta os peixes. Qualquer sinal de movimento, o peixe vai embora. Então vamos ficar quietinho, joga lá e fica quieto. Pedro, pode puxar. Pode. Vamos puxar, que agora nós vamos pegar peixe. Puxa com tanta força, com tanta vontade, que cai os três para dentro do barco. Puf! Não tem nada. Os peixes devem ter ido para trás do barco. Vão para trás. E vão para o final do barco e lançam a rede também lá atrás. Mas da mesma forma, nada pegaram. E isso, irmão, foi durante toda a noite. Durante todo o decorrer da sua pescaria, eles não apanharam absolutamente nenhum peixe. De repente, Jesus entra no barco com ele e pede para que ele lance a rede. Ele justifica para Jesus o motivo dele não ter apanhado peixe. Mas aqui nós temos ponto e vírgula. E aí começa uma palavrinha assim: mas, vírgula, porque mandas, lançarei a rede. Se você estiver ligado no céu, você já entendeu o que Cristo quer dizer para você aqui hoje. Se você, irmão, está ligado hoje, você já está começando a entender o mistério de Deus na sua vida aqui nesse lugar. Nós observamos que Pedro justifica a Cristo, que havia se esforçado durante todo o tempo, toda a noite, nada conseguiu. Mas porque o mestre havia mandado, ele resolveu lançar a rede. Parece que vejo Pedro olhando para o rosto de Jesus. Aquele rosto sereno. Aquele olhar penetrante. Aquele olhar de amor. E dizendo para ele assim: porque tu mandas, eu vou lançar a rede. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui hoje, através dessa palavra? Que se Ele mandou você fazer alguma coisa, irmão, não precisa ter medo. Faça. Se Jesus te mandou, está mandado. Se Jesus mandou, não tem inferno que pode dizer o contrário. Se Ele mandou fazer, faça conforme as tuas forças. Faça
conforme as armas e as ferramentas que Ele colocou nas tuas mãos. Nessa noite nós estamos num culto de missões. E missões se começa dentro da nossa casa. Missões se começa dentro do nosso lar. Missões começa com a nossa vida. Missões se requer abandono, requer deixar as coisas para lá. Já foi falado aqui nessa noite que missionário deixa o seu trabalho, deixa a sua casa para ir para um lugar que ele nem sabe onde é, para encarar algo que ele não espera e nunca imaginou. Há pouco tempo, se não me falha a memória, o ano passado teve um trabalho de missões lá na sede, lá na Rua Viçosa, lá no centro. E o irmão estava contando um relato de um missionário que aonde ele mora não há água doce. A água é salobra, não tem como beber. Só que ele orou a Deus e cavou uma cisterna na casa dele. E é o único lugar da cidade que dá água doce. É na casa que ele mora. E para você ter ideia, os vizinhos não crentes vão na porta da casa dele pedir água para o pastor. Porque aconteceu um milagre. Porque é o único lugar de toda a cidade que Deus operou o milagre, na casa do servo dele. Ei, irmão, Jesus te mandou fazer algo, então faça. Hoje a mensagem é para mim e para você. Não simplesmente para que você enfie a mão no bolso e tire algumas moedas ou alguma nota e dê de oferta, não é isso. Mas que você saia daqui nessa noite, pastor Jerônimo, convicto de que você precisa lançar a rede. Se você quer ver esta igreja superlotada, é preciso arregaçar a manga da camisa e ir para o campo de batalha. Se você quer ver um conjunto de novos convertidos ainda maior do que ontem, você precisa levantar e ir para o campo de missões. Precisa ir para o evangelismo. Precisa ter coragem para fazer isso. Pedro só lançou a rede porque foi o Senhor que mandou. Se tivesse sido Tiago que ele mandasse, ele não teria lançado a rede. Se João tivesse dito para ele: ei Pedro, lance a rede, eu imagino que Pedro ia cansado olhar para a cara de João e dizer assim: você está ficando doido, homem. Será que você não percebeu que nós andamos, trabalhamos a noite toda para pescar e não pescamos nada? É agora que vai ter peixe? Lógico que não. Vamos descansar primeiro e depois nós voltamos para pegar peixe. Só que a história era diferente. Foi Jesus que mandou. E a Bíblia diz que as palavras do Senhor não voltam vazias. Amando, rombecando, louva, face de cai. Se você veio aqui nessa noite, a sua vinda nesse lugar não foi em vão. Se você veio aqui nessa noite, a sua vinda aqui é propósito de Deus. Eu não costumo dizer que quem faltou perdeu. Eu aprendi que não é certo se dizer isso. E às vezes a gente até fala, né, pastor? Quem não veio ontem perdeu. Não, irmão. Eu aprendi que só não veio aquele que não precisava ouvir aquela palavra. Porque se Deus quisesse ter falado para aquele que faltou, tinha trago ele aqui. Porque Deus é Deus de mistério, Deus de poder e Deus de honra. Sabe por que eu digo isso? Porque nós temos o mal de quando alguém desce o cajado, a gente diz assim: fulano de tal podia estar aqui, porque esse cajado é todo para ele. Não é não, irmão, é para você mesmo. Esse cajado é pro diácono fulano de tal, porque o diácono fulano de tal não veio ontem. E o cajado de ontem era para ele. Olha, você vê, ele tinha que estar aqui para levar a cacetada. Irmão, a cacetada é para tu mesmo, infeliz. A vara é para tu. Porque se Jesus quisesse corrigir aquele que não veio, tinha arrumado o jeitinho dele aparecer aqui. Ele não ia entender nada. Ele poderia não ter vindo 7h30, 7 horas, mas às 8h30, na hora que o pregador pegasse, para começar a pregar. Se Deus tem que falar, Ele usa os seus meios para falar. Você crê nisso? Então glorifique o nome do Senhor. O lamanto e decanto lavassurias.
Obra de missões, irmãos, vai muito além do que nós pensamos. Vai muito mais além. Obra de missões é de grande responsabilidade para a igreja de Cristo. Jesus reuniu seus discípulos e disse para eles assim: ó, ide por todo mundo, entregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse, ide somente os obreiros por todo mundo e pregai a todas as criaturas. Não disse isso. Ide somente o conjunto da mocidade. Não disse isso. Mas ele ide por todo mundo. Ele deu uma ordem geral, universal, para todos nós. Para mim, para você. Para os conjuntos, para os cantores, para os pregadores, para todos nós. Missões é uma obra urgente, irmão. Se a gente não fizer agora, irmão, nunca mais fazemos. A irmã cantou um hino aqui sobre o arrebatamento. O arrebatamento está chegando aí, irmão. O arrebatamento está bem próximo. Se você não percebe, nós já estamos no dia 1º de maio. Parece que o ano começou agora. Já está quase terminando. Gostaria de pedir à irmã Cristiane para preparar um hino. Se possível, aquele segundo hino que a irmã cantou. Porque Deus está falando. E Ele falou muito no meu coração através daquele segundo hino. Meu Deus. Deus trabalha de todas as formas diferentes. Deus trabalha do jeito que Ele quer. Deus trabalhando de uma forma que hoje tão gostosa. Aleluia. Pastor Geraldo, está sentindo a unção? Porque eu estou sentindo uma unção descendo aqui. Cantor, está sentindo a unção descendo, cantor? Cantor, eu não conheço o irmão. Não estou fazendo isso para me promover, que eu não preciso disso. Mas quando o irmão cantava, Lamanto e de canto, Rabassuri canta labassa, o Espírito Santo me fez ver. Lá de Rabassúrias, o irmão cantando em um lugar com uma grande multidão. E quando o irmão cantava naquele lugar, muitas pessoas ali não davam nada pelo irmão. Mas de repente Deus começava a te honrar ali dentro. Deus começava a honrar a tua vida naquele lugar, varão. E o Espírito Santo nessa noite manda dizer para ti que Ele está derramando sobre a tua vida uma unção nova. Está derramando sobre a tua vida e passando um pouco da unção nas cordas vocais nessa noite. Porque quando tu começares a louvar o nome do Senhor, você vai contemplar o milagre acontecendo. Deus me diz aqui que você já tem presenciado algumas coisas acontecerem, pois Deus manda dizer que vai ser coisas ainda maiores do que aquilo que Ele já te mostrou. Meu Deus, Deus tem algo sobrenatural aqui nessa noite. Deus tem algo sobrenatural a realizar aqui nesse lugar. Pedro obedeceu a voz do Senhor, lançou a rede. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando ele lança a rede, de repente ele vai puxar a rede. E a rede começa a ficar pesada. O barco começou a querer virar. Pedro ficou desesperado, chamou João: me ajuda aqui, meu filho, porque o negócio está difícil aqui, não estou aguentando puxar essa rede. Quando João começa a puxar junto com Pedro a rede, a Bíblia diz que a rede estava cheia, irmão, parece que vejo o rabo do peixe pulando, balançando lá dentro. E Pedro dando uma olhada naquilo, os olhos se lacrimejando, começando a chorar, dizendo: não é possível, eu trabalhei a noite toda, não consegui pescar, mas o Senhor me mandou, eu lancei a rede, olha só que tanto de peixe, eu não consigo. Gritou os outros dois que estavam no outro margem do rio, os outros dois entrou no barco, veio correndo. Quando de repente chega a puxar, a Bíblia diz que os dois barcos ficaram tão cheios que quase que os dois afundaram, irmão. Não foi só um barco que encheu de peixe, foram todos os dois que estavam ali, quase que transportaram de peixe. Sabe por quê? Porque arregaçaram a manga da camisa, acreditaram mesmo cansados, acreditaram no propósito de Deus, acreditaram no que Deus mandou, obedeceram a voz dele e lançou. Ei, meu querido, lá na nossa congregação todo domingo tem culto de evangelismo, todo domingo temos evangelismo às 3 horas da tarde.
E muitos irmãos olham para mim e dizem, irmão Rob, mas é difícil demais. Porque nós saímos da escola dominical, vai em casa, almoça, aí bate o sono, dá vontade de dormir. E aí de repente nós temos que vir para o evangelismo, chega aqui, nós vamos andar ainda, depois voltar às 5 horas, tem que voltar para a igreja, para casa, tomar um banho, voltar para a igreja à noite, dar glória a Jesus. Eu falei assim, irmão, você quer ver Deus surpreender você, então vem para o evangelismo, tu vai ver o que Deus vai fazer. Falei isso com os jovens da minha igreja, irmãos. De repente os jovens foram quase tudo no evangelismo no domingo, porque era culto de jovens à noite. E eles ficaram assim, maravilhados, vieram. Porque eu disse que Deus ia surpreendê-los. E eles vieram. Quando chegou a noite, irmão, 3 almas aceitaram a Jesus na igreja. 3 almas se converteram. Sabe por quê, irmão? É por mérito deles? Não. É porque o irmão Robson falou? Também não. É porque o Espírito Santo de Deus mandou. Nós obedecemos e fizemos. E a rede veio cheia. Se você quer que seus familiares venham para a igreja, irmão, então arregaça a manga da camisa e comece a falar do amor dele. Aleluia. Mas não seja aquele crente fanático demais, quase que eu brincando, arrastando ele pelo cabelo para vir na igreja. Não. Faça com o seu testemunho. Não temos uma nuvem de testemunho? Os seus familiares é uma testemunha que está de olho em você. Se você não condiz as suas atitudes, ele vai dizer, não vou ser crente nunca. Porque eu vejo o que o meu pai faz aqui dentro de casa. Porque tem obreiro por aí que é só crente dentro da igreja. Lá dentro de casa ele é muito mais valente do que o valente. Tem muito filho que é muito santinho dentro da igreja. Dentro de casa responde mãe e pai. É, irmão. E aí? Quer que seu pai vá para a igreja, irmão? Fica só respondendo ele. Aí ele vai olhar para você quando você fizer um convite e dizer assim, papai, vai lá na igreja hoje. Vai ter um culto abençoado lá. E vai olhar para você e falar assim, eu não vou não. Você sabe por quê? Porque tu me responde tanto que se eu for lá e eu ver você cantando, eu vou desmascarar você lá. Aí não vem, né? Mas se você mostrar o testemunho, ele vem. E quando ele chegar aqui dentro, tem unção aqui nesse lugar. E se tem unção, o Espírito Santo convence. E se o Espírito Santo convence, o homem aceita Jesus. Quem convence o homem do pecado, não sou eu, não é o pastor, não é os irmãos que cantam, mas é o Espírito de Deus. A irmã Cristiane vai louvar a Deus. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Nós estaremos orando a Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que é preciso que você, nesse momento, preocupa-se com almas para o reino de Deus. É tempo de ganhar almas. É tempo de adorar. Aleluia. Adore. Deus está provando a tua fé. Não desanimes de lutar. Isso está que você vai receber. Olha Deus. Ame como cego de Jericó. Não se importou e gritou por Jesus. Desesperado queria ver. Faça como a mulher da multidão. Com esperança ela se atirou nas santas vestes de Jesus. Deixe o Senhor agir e você vai ver. O mal não pode resistir e a sua fé vai remover montanhas. Quando Deus quer agir, não importa onde está. Se estiver na sepultura, Ele também vai. Sua autoridade infinita, sua voz faz o mundo tremer. Basta sua palavra, sua voz até a morte se obedecer. Como um cajado da magnificado, Ele vai entrar nessa noite. Aqui, ao sol vai descer, ao sol vai Bartimeu enxergar, ao sol faz o coxo levantar. Se você clama bem alto, Ele vai responder. Teu nome vai subir, ao céu vai descer, e a tua eternidade vai te impedir. Se não ressuscitou, eles nada é impossível, podem então cantar. É da unção do Senhor, é da unção, aleluia, aleluia.
Meu Deus. É na unção do Senhor. Deus querido, nós te suplicamos, Senhor, e te agradecemos nessa noite. Pai querido, nós cremos no teu milagre, Senhor, e na operação que o Senhor tem a realizar nessa noite, que tem realizado durante esses dias, ó Pai, na vida de cada crente, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que as missões é algo importante, Senhor, é uma responsabilidade da igreja, é uma responsabilidade, Senhor, da noiva do Cordeiro. Pai querido, breve o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja, e nós precisamos estar preparados para arrebatar das mãos do adversário quantas almas podemos, ó Pai, para trazer para a tua casa, para o teu reino. Pai querido, visite a cada crente nessa noite de uma forma especial, ó Pai querido. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que tu venhas, ó Pai amado, visitar as famílias agora. Vai de encontro a elas agora, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, joga por terra as correntes, ó Deus, algemas espirituais que estiver aprisionando as almas, ó Pai, e que esta igreja, Senhor, venha ganhar almas para o teu reino, para que almas venham se render aos teus pés aqui nesse lugar. Pai querido, nós te agradecemos pela vitória, te agradecemos essa noite de uma forma especial. Pai querido, seja com a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem tomar o assento, irmãos. Eu vou devolver o microfone aqui de direito, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo o carinho da igreja aqui, da congregação do Mar Vermelho, pelo carinho. Os irmãos, orem por mim, irmãos. Nós somos carentes da oração da igreja, nós somos carentes de que os irmãos adotem a gente na oração, porque a gente precisa. A batalha é grande, a luta é grande, né, irmão? E não é fácil, não é fácil. Os irmãos, orem por mim. Amanhã estou pregando, amanhã à noite, dia 8, estou pregando.